E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de Prepara Teu Coração que eu vou trazer todos os detalhes da grande final do Mundial de Blitz, que olha, deu o que falar, tá saindo em todos os sites de notícia de xadrez do mundo. E nós vamos entender dentro do detalhe o que foi que aconteceu aqui. Nesse vídeo eu vou trazer duas partidas pra gente ficar mais próximo do que estava acontecendo dentro dessa final do Mundial. Lembrando, o canal vai retomando a programação normal nesse início de 2025, já esquentando as turbinas também para os próximos eventos. E nos próximos dias eu quero trazer outras partidas de outros matches que aconteceram dentro desse Mundial que não podem passar despercebidos. Agora, Rafael, não me esconda os detalhes dessa grande final. Jamais! Prepara o teu coração, prepara a pipoca, vamos à luta! Que o xadrez e o Mundial sempre serão agora. E de brancas, e a Magnus Carlsen contra o russo Nep nessa partida tão importante. O Magnus largou ele mesmo, Equatrino. Eita lá, uma siciliana Alapim é a escolha do Nuruga. Então xadrez um pouco mais posicional. Claro, no final dessa partida eu vou trazer o resultado atualizado do match depois desse jogo, mas vejam que eles entram numa linha técnica. O Lepo luta por esse centro, veio a troca, o lance D4, a luta do Magnus, também passam os cavalos, e depois de E6, bispo E2, notem que ninguém gastou tempo. Tudo foi jogado ao toque, instantaneamente, sem a necessidade de cálculo, sem a necessidade de avaliação da posição. Por quê, Rafael? Porque eles estão aqui jogando dentro dos conhecimentos técnicos da abertura Alapim. Vamos ver se em algum momento vem alguma novidade. Claro que a posição vai pegar fogo e não vai demorar. Veja que o Nepo aqui segue desenvolvendo, ele passa o cavalo para C6 pressionando em D4 e o Magnus joga o lance mais natural do mundo, que é Roque. Rafael permitindo a troca em D4, exato. Veja que o Magnus tem um peão isolado, mas ele argumenta que agora ele ganha a casa de C3 pro cavalo. Então o cavalo não tinha muitas casas, vai sair por C3. O Nepo segue desenvolvendo, ele passa o bispo para fazer o Roque também. Cavalo C3, totó na dama, dama em D6 e agora cavalo B5. E cuidado, o Magnus aqui pegou um certo atrevimento, que é importante também em partidas relâmpago. Isso tem que ser dito. Se tu jogar muito tranquilo, também tu não inventa nada. Dama D8, tá jogado de bispo F4, já ameaçando um duplex terrível. Claro que o Nepo não vai cair nisso, ainda é uma posição técnica. Ele joga o lance cavalo D5, olha que lance. Toca o bispo em F4 e ainda defende o duplo em C7. O Magnus recolheu o bispeto para G3 e agora o russo protege o rei dele com Roque e torre C1. Jogado rápido também pelo Magnus. Então, a posição aqui, ela já tem uma certa tensão. O Magnus tem 3 minutos no relógio, o Nepo do mesmo modo, ninguém tá apertado no tempo. E nessa posição o Nepo segue desenvolvendo. Bispo D7, claro que tá vindo ideias de A6, o Magnus não espera esse lance chegar. Ele volta o cavalo, botando aqui também um certo argumento, que é isolar também o peão do russo, se o Nepo permitir, mas o Nepo disse não e trocou em C3, alterando aqui a estrutura de peões. Veja que o Magnus tem peões colgantes aqui no centro, tem que ter cuidado com isso. O Nepo joga dama A5, fica de olho em C3, fica de olho em A2 e o Magnus defendeu, ameaçando também ataque. Então assim é a grande final. O Nepo nesse momento defendeu um lance fácil, ele joga o lance B6 para controlar o peão de B7 e agora o Magnus traz a última peça para o jogo e aqui o Nepo, ele joga dama A3, tá claríssimo. Ele quer trocar as damas, porque claro, esfria um pouco da posição. O Nepo tá de pretas, um empate jamais é um resultado ruim e o Magnus recusou a troca das damas, falou: "Vamos pro jogo". É bola pro mato, a final do Mundial também é campeonato. Veja o que aqui foi jogado. Torre de FD8, centralizando, e o Magnus agora joga H4. Tá claríssimo. Ele já começa a avançar o flanco do rei. Pode vir ideias de ataque. Também não pode passar despercebido que normalmente as pretas têm um cavalo aqui em F6, que é um ótimo zagueiro, mas nessa posição não tem esse cavalo aí. Vamos ver qual que é a ideia do Magnus com H4, já vai entender nos próximos lances lá. Veio agora o lance Torre C8, traz a última peça pra partida, e a ideia do Magnus é cavalo G5 e vários temas de mate. Claro, tem que defender isso daqui. Dama H7, F8, mate. O Nepo aqui, ele abre mão do par de bispos, mas também, em contrapartida, quebra um pouco da estrutura do Magnus. O Magnus tem esses peões colgantes, a posição já é cheia de desequilíbrios. E aqui, cavalo E7 é o lance do Nepo preparando para centralizar o potrilho. E o Magnus falou, o centro tem que andar. Então ele controla o salto do Nepo com o cavalo D5. O Nepo agora percebe que a dama tá muito alheia da partida e ele volta a dama para A5 ameaçando aquele peão dobrado na coluna G que tá um pouco enfraquecido. E como o Magnus defende? Bispo F4, olha lá. O bispo segura por aqui. Pode vir pro centro também, controlar o ponto de D4. Bispo em A4 jogou agora o Nepo dando um ataque nessa torre. Torre D3. Cuidado,
a torre pode passar por essa terceira fila, criando um monte de tema tático, tema de ameaça, de ataque também. O Nepo aqui traz a dama pra zaga, olha lá, ele já controla essa diagonal contra as ideias de torre H3. Então se tu tirar a torre, o Nepo quer trocar as damas. Talvez, ainda não tá tão claro. E bispo E3 jogou o Magnus, já que o bispo estava ameaçado. Bispo C6, olha lá, o Nepo aqui já começa a criar alguns temas ali no ponto de G2. E o Magnus jogou torre A3, tá lá. Ele ameaça em A7 e também propõe a troca das damas. Há tempos atrás o Magnus recusou com dama B1 e agora tem a possibilidade de trocar as damas. Só que nesse momento, quem recusa a troca é o russo Nepo. O Nepo joga bispo E4, que incrivelmente esse lance é uma imprecisão. Então vejam a complexidade do que é o xadrez. Esse lance ele é impreciso, porque depois do lance dama B2 que o Magnus jogou, as pretas têm um dilema. O peão de A7 ainda tá sob ataque, tu tem que defender de alguma maneira. E notem que, é como diz o ditado, um erro, ele nunca vem sozinho. Tu erra uma e depois tu erra ainda mais grave. Aqui a posição já é de vantagem branca, tá? Segundo as máquinas, o Nepo aqui poderia ter trocado as damas, tava ok. Mas esse lance, incrivelmente, é um erro. Porque vem essa ameaça, o Nepo defendeu e aqui vem o erro mais grave. Então, erra uma e já na sequência tu comete um erro ainda mais grave. E vejam que o Magnus jogou instantaneamente, ao toque, o lance F3, que bota completamente em colapso a posição das pretas. É completamente na... Rafael, como em colapso, homem? O que o Nepo jogou aqui? O Nepo tomou em F3. Agora, por que ele tomou uma medida tão emergencial? Se eu posso simplesmente voltar o bispo para 8, não parece ter nenhum problema, mas tem. A dama em F5 não tá bem colocada. Tu leva bispo D3 e perde a dama. Então, como que essas coisas, elas acontecem, pois ninguém faz ideia, mas o Magnus tinha percebido o tema da dama trancada, e o Nepo acabou furando quando ele botou o bispo na casa de E4, e aqui tá perdido, não tem o que fazer, perdeu a dama. Então, depois do lance torre D7, o Magnus jogou F3, o Nepo ainda tentou o esperneio, sacrificando a peça para estourar um pouco do rei, só que o Magnus tomou de bispo, o cavalo vem pra G6 com ideia de cavalo H4, talvez uma linha de esperneio, e o Nuruga agora quer a troca das damas, e a posição é completamente ganha, o Nepo tem pouco tempo, e aqui é questão de hora extra, ó lá. Jogou esse daqui, o Magnus trocou as damas, jogou com D5, agora começa a avançar, vem a troca em E3, e tá claríssimo que aqui tu vai perder o jogo caindo a paçoca toda. O Nepo jogou o último lance dele, torre D2, e depois de bispo toma E6. Imediatamente o russo, nesse momento, com uma peça a menos, completamente perdido, abandonou essa partida. Nesse momento do match, é importante destacar que o Magnus estava colocando 2-0. Isso é uma coisa, assim, completamente assustadora. 2-0, sendo que o match da final seria jogado em 4 partidas. O Nepo precisa ganhar as próximas 2 partidas. Vejam a situação de desespero que o russo tava nessa final. E de brancas, Magnus Carlsen contra Nepo. Rafael, o Magnus tá de brancas de novo? Sim, porque eu já tô saltando pra partida número 4 agora. Foi uma das mais marcantes dentro do match. Vejam que o Magnus botou 2-0 nas 2 primeiras, o Nepo ganhou a partida 3, botando 2-1, e chegamos aqui no ápice desse match, onde o Nepo era obrigado a ganhar de pretas nessa última rodada. E olha o que vai acontecer aqui, prepara o teu coração, porque o Magnus, mais uma vez, colocou E4 favorito de Bob Vitar lá, o Nepo escolheu uma francesa. Como vocês viram recentemente, o Ding tava jogando no Mundial a francesa contra o Gukesh, o Nepo vai jogar a mesma linha agora. Eu preciso trazer um destaque aqui. Recentemente, o Nepo jogou essa mesma variante que ele vai jogar aqui com o Magnus no Chess Tour, e o Magnus simplesmente destruiu o russo numa linha de ataque. Porém, o Nepo vai fazer uma modificação nessa linha. Olha o que vai acontecer. Eles entram na linha da francesa clássica, o Magnus joga aqui aquela variante com E5 e cavalo E2. Vocês estão sabendo, foi jogado, claro, no Mundial. C5, C3, e agora o lance cavalo C6 e o A5 das pretas, que o Ding popularizou bastante aí no Campeonato do Mundo com a ideia de A4, passar a dama aqui para 5, que não é uma linha que tem funcionado bem aí contra o Magnus, pelo menos a última vez que o Nepo jogou não funcionou. Notem que tudo foi jogado ao toque até o lance H4 do Magnus, que é a mesma coisa que ele jogou no torneio do Chess Tour. Agora, o mundo se perguntava nesse momento por que o Nepo escolheu uma linha tão perigosa e que ele teve um péssimo resultado contra o Magnus recentemente para a última partida do match, uma partida onde ele jogava de pretas, obrigado
a vencer, era um mistério nesse momento. O mundo se perguntava isso, mas vamos ver o que o Nepo tem preparado aqui. Por quê? O Nepo aqui, ele mudou, ele não jogou o dama 5, ele jogou o lance cavalo em B6, vejam lá. E uma das ideias do Nepo vai ser passar o cavalo para 5 e ficar de olho em C4 e de olho em B3 e argumentar que, de fato, esse jogo vai se passar pelo flanco da dama. Lembrando que o Magnus fez aquele planinho de ataque com torre G3, torre H3, G3 e arrebatou o Nepo. Olha o que vai acontecer aqui. O Magnus jogou cavalo F4, é um lance temático. Agora ele fica de olho em E6 um dia, né? Se jogar o F6 rápido, embora nessa linha. Com o bispo ainda em C8, não tem problema. Cavalo A5 jogou o Nepo. Agora o Magnus joga a torre B1 da mesma forma que ele vinha jogando antes. Bispo em D7 jogado pelo russo. E nesse momento o Magnus joga bispo D3, que é natural, e H6. Notem que a forma que o Nepo tá jogando essa francesa é muito parecida, mas tem algumas mudanças pelo fato da dama não ter saído rápido aqui pra A5. Nessa posição, o Magnus fez o roque. Agora a dama C7. E aqui vem o trunfo que o Nepo quer colocar. Ele tá dizendo, parece até loucura, que ele vai rocar grande. Então ele expandiu o flanco da dama e vai mandar o rei dele pra esse lado, pra que o Magnus não possa ter os ataques ali no flanco do rei. Então essa é a mudança que o Nepo coloca nessa partida. Vamos ver se vai funcionar. O Magnus jogou agora a torre E1. O Nepo, cavalo C4. Os cavalos realmente estão incomodando no flanco da dama. O Magnus passa o cavalo pra H5 dizendo, o bispo não sai tão cedo, porque senão tu perde G7. Bispo B5 jogou o Nepo, é um lance muito interessante, porque se um dia ele tira o cavalo, ele pode trocar o bispo mal da francesa, que é o bispo de casas claras. Veio agora a troca em C5, dama por pra não desviar de bispo a defesa de G7, e o Magnus centraliza a um Pegasus na casa de D4, tá claríssimo. Ele fica de olho no bispeto, o Nepo volta o bispo pra zaga, segurando tudo por ali, mantendo o par de bispos dele, e o Magnus aqui joga dama G4, dizendo, não tem jeito. Eu tô ameaçando em G7, pra onde vai esse teu rei? E aqui o Nepo respondeu, pau com pedra, ele rocou grande, é um lance muito criativo, muito interessante, é porque de fato, o flanco da dama tá inacreditavelmente um pouco bloqueado. Vejam que aqui, tomar um peão como esse é extremamente perigoso, vem 10 de torre G8, o cavalo vai ficar meio estranho por ali, o Magnus jogou dama F4, mantendo um reforço no peão de E5, que embora estava defendido pela torre, agora tá pela dama também, e ameaçando tomar em F7. O Nepo volta pra zaga, ele segurou, e agora o Magnus joga um lance natural, que é B3. Claro, ele quer abrir uma linha pra cima do rei do Nepo. O Nepo trocou, cavalo por, vem mais uma troca, a torre tá na coluna, o Magnus aqui pergunta, o que tá acontecendo? Vai levar mate aqui o russo, não vai não? Pressão na coluna B. Porém, a ideia do Nepo vem agora. Bispo C6. E o que o russo tá argumentando aqui é que o bispo estando aqui não tem problema no peão de B7 e mais um dia o Nepo pode tentar abrir esse bispo pro flanco do rei do Magnus. Vamos ver como que ele vai combinar essa ideia. Então ele tá querendo um ataque. É isso que o Nepo tinha planejado. E claro, vejam nas imagens, o Nepo demonstrava nesse momento, depois do lance bispo C6, confiança. Ele parece confiante. As coisas estavam se encaminhando porque o Nepo planejou. O mundo olhava isso com muita atenção. Bispo em E3 jogou o Magnus, segue desenvolvendo. O cavalo é um zagueiro, então trocar aqui também não é problema. E G5 é a ideia do russo. E aqui tu vai entender o que ele tá planejando. Vejam lá, se tu tomar, ele retoma e o cavalo tá ameaçado, abre a coluna H, é assustador. O Magnus simplesmente tirou a dama dizendo, esse teu rei não tá aquelas coisas. E o Nepo aqui, ele tomou em H4 dizendo que o ataque vem chegando. Olha que interessante, porque combina. Se tu leva a torre G8 e 10 de H3 e um dia, se tu abre o bispo, realmente o plano das pretas, ele vai fazendo sentido. Vejam que o Magnus, nessa posição, ele jogou cavalo F6, impedindo a entrada da torre em G8. O Nepo joga bispo G7, dizendo, vou tirar o cavalo daqui e torre G8 vai chegar na unha. O Magnus fala, calma lá, que eu tô entrando também. Tem dama 7, tem sacrifício surgindo. O Nepo trocou em F6, a dama dele tá ameaçada, a dama vem pra casa de C7. De olho por aqui, a torre pode estar chegando. Não dá mais pra saber por quem tá melhor nesse negócio. E o Magnus entrou com a dama. O Nepo aqui ele não tá com muito receio, porque se der o cheque ele vem com o rei pra D7, vai se esquivando, ou até ele pode propor a troca das damas também, a posição tá muito interessante pras pretas. O Nepo jogou de fato o torre G8, muito cuidado. Ele ameaça H3, ele ameaça jogar o lance D4 e o ataque em G2, ele se arma
como uma nuvem negra pra cima do rei do Magnus. E aqui acontece o inacreditável. O Magnus arrisca tudo. Então isso já demonstra o quão desconfortável o Magnus estava nessa posição. Ele jogou bispo F4 pra desviar a dama e ir pro ataque de mate das brancas. Porém, esse lance é um erro grave. É um erro grave que a gente vai entender dentro do detalhe. O porquê? Rafael, por quê? O Nepo aqui, ele tomou de fato a peça que o Magnus está entregando inteira e o Magnus joga o plano dele, que é a torre B7. E muito cuidado, veja que tu não pode tomar a torre, senão tu leva mate. Dama toma B7 é mate. Numa circunstância como essa, o jogador de pretas, no caso o Nepo, ou aqui ele dá mate primeiro, ou ele leva. Não tem outra forma de tu lidar com uma situação como essa, com tantas peças em cima da cabeça do teu rei, e o Nepo encontrou o fino e brilhante torre toma G2. E aqui a coisa já foi. É inacreditável como o Nepo conseguiu surpreender o Magnus com essa variante da francesa. Isso é uma bomba. Aqui é irrecusável. Vejam que o Magnus retomou ao toque e aqui não tem mais o que fazer, porque agora o Nepo vem pra linha de arremate que empata esse match. Ele joga cavalo E3, que eu considero outro lance brilhante, tão terrível esse lance, que aqui o Magnus abandonou a partida. Claro que isso aqui gera muita dúvida. Rafael, primeiro, é claro, esse lance vem com um cheque. Por que que o Magnus não pode tomar aqui? Porque se tu tomar, tu leva o lance D4. Então vejam o refinamento do bispo em C6. Que um monte de temas aqui, as brancas perdem a dama. E não tem muito o que fazer. Vejam que se tu tomar de peão, que parece interessante também, tu leva torre G8. E aqui não tem mais jeito, porque tu vai levar mate, e é forçado isso, olha. Não tem choro, não tem vela. E se tu recusar a tomada do cavalo, tu leva mate do mesmo jeito. Não tem como salvar. Essa foi uma partida super importante dentro do confronto, uma partida onde o Nepo conseguiu surpreender o Magnus com a francesa, e mais, com essa vitória, o russo empatou o match em 2-2, levando para os desempates. Agora, nos desempates foi onde aconteceu a maior surpresa, porque o regulamento, ele tratava o desempate como morte súbita, ou seja, tu tem que seguir jogando agora partidas de Blitz 3-2 até que alguém ganhe. Quem ganhar primeiro é o campeão. Esse era o formato de desempate, não escolheram o formato de Armagedon e os jogadores começaram a jogar. Porém, contudo e entretanto, aconteceu uma coisa que estatisticamente não acontece muito. As partidas começaram a empatar. Uma depois da outra, é muito raro isso em xadrez relâmpago, no mais alto nível mesmo, que tenha tantos empates assim. Mas sim, tudo foi empatando, até um momento muito importante, onde o Magnus, ele faz uma sugestão, olha lá, depois de todos esses empates, ele faz uma proposta pro Nepo. Vejam ali a reação, o Magnus, ele combina de, quem sabe, dividirem o título e que não tenha um campeão mundial de Blitz esse ano. Então, é uma coisa completamente inusitada. Essa proposta, ela partiu de fato do Magnus. E vejam que depois que ele faz essa proposta, os jogadores ficam ali, claro, em dúvida se isso é possível ou não. E o Magnus chama o árbitro e a árbitra pra saber se isso é possível ou não. O árbitro, ele conversou com o pessoal da organização da FIDE, e aqui vem uma das maiores surpresas dentro desse campeonato do mundo. A FIDE acatou essa sugestão de dividir o título do mundo, que é uma coisa completamente nova. Eu não me recordo de outro momento na história onde nós tivemos uma divisão de um campeonato do mundo, seja ele de qualquer ritmo, de rápidas, de blitz, ou mesmo de partidas clássicas, mas de fato foi assim que terminou o campeonato do mundo. E aqui nós temos um dos momentos onde os jogadores oficializam ali a decisão deles e também da FIDE, assinando ali o contrato que trata os dois jogadores agora como campeões do mundo. Esse então seria o 8º campeonato do mundo de Blitz do Magnus e o 1º campeonato mundial do russo. Temos 2 campeões do mundo. E tá no ar a pressão destas pelejas. Veja lá, o Magnus na primeira partida jogando como uma máquina. Vejam aí o bispo E4, que foi o erro do Nepo no primeiro jogo. E a segunda partida, o Nepo jogando como uma máquina assustadora com lance brilhante, o cavalo E3. Então, temos 2 campeões do mundo de Blitz. Comenta aí embaixo se isso pra ti foi legal, se não foi legal, se foi anticlimático. Tô curioso pra saber. E se tu gostou do vídeo, não esquece daquele likezão aí embaixo. E até os próximos vídeos!